Sim. Sim. Pode começar, Lucas? Pode sim, Yuri, fica à vontade. Então, bom dia a todos. Eu sou Yuri. Vocês veem o laser aí? Tranquilo? Não estou vendo as mensagens. Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial sistêmica, né? Eu e Thaís, eu sou Yuri, e Thaís também vai falar. Eu sou estudante da UESB e ela da FASA, tá? Então, aqui um breve roteiro. Primeiro a gente vai fazer uma breve introdução com epidemia, definição, fisiopatologia, classificação, diagnóstico e tratamento, bem básico, tá bom? Então, falando aí sobre a hipertensão arterial, a gente tem que... a hipertensão arterial é um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil e do mundo, né? Por causa da sua elevada mortalidade, né? E também por causa das implicações socioeconômicas correlacionadas aí tanto com o controle como com o tratamento da doença, né? Uma coisa muito importante da gente falar é que, sobre epidemiologia, é que mais de 1 milhão de pessoas no mundo, elas são acometidas aí pela hipertensão arterial, e no Brasil esse dado é bem alarmante, né? Cerca de 30% da população em geral e 60% dos idosos. Mas quando a gente fala, né, um fator importante para a gente avaliar, por exemplo, a importância do aumento da pressão arterial é justamente a mortalidade, né? E um dos fatores de risco, um dos maiores fatores de risco que a hipertensão traz são as mortes por doenças cerebrovasculares. Aí eu trouxe um dado aqui para vocês, que cerca de 2/3 das pessoas que morrem com doenças cerebrovasculares, elas têm como causa a hipertensão, né? Apenas 1/4 das que morrem com doença coronariana, elas vão morrer secundárias aí a complicações da hipertensão. Uma coisa muito importante da gente falar, que a gente vê nesse gráfico aqui, é que essa mortalidade, tanto por doença coronariana, como por doenças cerebrovasculares, aqui representada pelo AVE, eles aumentam à medida que você aumenta os níveis pressóricos do paciente, né? Então, à medida que você aumentando o nível pressórico do paciente, né, quanto maior as pressões, maior também é a incidência da mortalidade. E aí eu trouxe aqui uma definição da SBC, né, Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ela diz o que seria a hipertensão, né? Seria uma condição clínica multifatorial, a gente vai discutir um pouquinho isso, né, caracterizada aí por uma elevação sustentada dos níveis pressóricos. Por que eu falo isso, essa questão de sustentada? Porque durante o dia nós temos variações normais, né, da nossa pressão, né? Então a gente tem que, por exemplo, durante o exercício físico, você tem um aumento do metabolismo basal e isso também predispõe ao aumento da pressão arterial. De modo contrário, quando você está dormindo, no sono, você tem uma menor atividade simpática, né? Então, você também vai ter menores níveis pressóricos. E aí, por isso que a gente tem que definir a hipertensão como uma condição que você tem uma elevação sustentada dos níveis pressóricos. Porque o paciente hipertenso, ele vai ter o aumento da pressão, uma pressão alta, sempre, independente da atividade que ele esteja realizando, tá certo? Aí, quando entrar um pouquinho na fisiopatologia, a gente tem que diferenciar um pouco a hipertensão primária da hipertensão secundária. A gente vai ter que a maioria dos casos de hipertensão são do tipo primária, né, ou idiopática, ou também chamada de essencial. E idiopática por quê? Porque ela não tem uma causa aparente. Normalmente você vai ter vários fatores de risco, né, interagindo entre eles para predispor esse aumento pressórico no paciente, né? Então, como idade, né, a questão do sexo feminino, paciente que tem sobrepeso, obesidade, né, sedentarismo, fatores genéticos também eu vou falar lá na frente, a questão de hábitos alimentares, né? Então, tudo isso pode favorecer a hipertensão primária. A maioria dos casos, tá? 95%. Já a hipertensão secundária, né, são cerca de 3 a 5% dos casos, ela está muito correlacionada, como o próprio nome diz, a causas de base, né? Então, a gente tem que as principais causas de base da hipertensão, a gente tem a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, né, os SAROS. Por quê? Porque as obstruções das vias aéreas superiores, elas podem causar esses eventos de apneia e hipopneia que geram hipóxia, e isso vai ter uma menor atividade simpática e, consequentemente, uma maior elevação da pressão arterial. Doentes renais crônicos também. A gente sabe que o rim ele tem uma correlação muito grande com os níveis pressóricos, né, principalmente por causa de sistemas de manutenção que regulam e mantêm a pressão arterial, né, como, por exemplo, o sistema renina-angiotensina, que é muito importante, né. Esses doentes renais, por eles terem como é que se fala? Uma lesão muito aguda no renal, eles podem ter disfunções nesses mecanismos e predispor à hipertensão. A hipertensão renovascular também, né, quando você acomete, por exemplo,
ramos da artéria renal, a própria artéria renal, isso pode também predispor à hipertensão. A questão do hiperaldosteronismo, né, quando que você tem uma maior secreção pelas adrenais de aldosterona, também pode predispor. E também o femocrocitoma, que é um tumor das células enterocomorafins, né, e ela está muito correlacionada com uma maior atividade simpática. Então, quando a gente pensa em hipertensão, a gente pensa em vários fatores, é multifatorial, tem fatores ambientais, genéticos, e a gente tem que lembrar sempre que a pressão ela é o produto do débito pela resistência vascular periférica, né? De modo que variações, tanto do débito como da resistência vascular periférica, vão promover alterações aí na minha pressão arterial. Então, quando eu falo aí dos mecanismos neurogênicos, neurais, né, que estão correlacionados com a fisiopatologia da hipertensão arterial, a gente tem 3 grandes arcos reflexos, né? Falar primeiro sobre os barorreceptores arteriais, né? A gente sabe que os barorreceptores arteriais, eles são o principal mecanismo aí de reflexo de controle da PA neural, né, quando a gente fala, e a gente tem que, quando você tem o aumento da pressão arterial, né, o que aconteceria fisiologicamente? Isso vai gerar uma deformidade na parede do vaso, vou até mostrar aqui. Isso gera uma deformidade na parede do vaso, e essa deformidade na parede do vaso vai ser percebida e mandado, né, sinais potenciais de ação lá para o núcleo do trato solitário, e ele, por meio do aumento da atividade vagal e queda da frequência cardíaca, vai induzir a uma diminuição da pressão. O que acontece nos pacientes hipertensos? Acontece que esses barorreceptores arteriais, eles sofrem uma adaptação, de modo que você tem uma redução da sensibilidade, né? Então, o paciente que ele é hipertenso, a faixa de funcionamento desses barorreceptores ela é deslocada, né, para cima, de modo que vai ter uma redução dessa sensibilidade, os pacientes não vão regular tão bem a diminuição da pressão arterial. Outra coisa que a gente também tem que falar são sobre os receptores cardiopulmonares. A gente tem 3 grupos de receptores cardiopulmonares. Os mais importantes vão ser esse grupo 1 aqui, que são os receptores da junção venoatriais, e eles estão muito correlacionados com a elevação da atividade simpática. Eles também elevam a atividade simpática lá no núcleo do trato solitário, eles elevam a atividade simpática, na verdade, no nó sinoatrial, e geram aumentos da pressão arterial, né? Então, pacientes hipertensos, eles têm uma maior atividade desses receptores cardiopulmonares do tipo 1 aqui, tá certo? Outra coisa importante da gente falar também sobre esses mecanismos neurogênicos é sobre os quimiorreceptores arteriais. Então, quando a gente está falando do sistema circulatório, né, como um todo, a gente tem que as trocas gasosas elas são muito importantes, né? E a excreção tanto de ácidos como também as pressões parciais, né, dos nossos gases, né, como por exemplo a pressão parcial de O2, pressão parcial de CO2, e também, consequentemente, a questão da manutenção de níveis fisiológicos do nosso pH, né? De modo que quando você tem aumentos ou quedas tanto da pressão de O2 como de CO2 ou do pH, você vai ter alterações fisiológicas, né, até mesmo ventilatórias, né, que vão induzir uma resposta no organismo para tentar modular isso, né, compensar. Então, quando você tem uma hipercapnia, que é o aumento das concentrações de CO2, ou uma hipóxia, isso vai estimular também a atividade simpática e, de certa forma, vai, consequentemente, elevar a pressão arterial. Uma coisa muito interessante sobre isso é que esses quimiorreceptores arteriais, eles são muito estimulados por apneias noturnas. Então, o paciente que tem, por exemplo, uma SARROS, né, ele faz muita apneia noturna, ele vai ter, durante a noite, que seria um período que você teria um tônus basal um tônus simpático menor, ele vai ter um tônus mais sustentado e mais elevado, de modo que esses pacientes, durante a noite, teriam elevações da pressão arterial, e isso se manteria durante a vigília, estando correlacionado aí com a gênese aí, tanto de hipertensões arteriais primárias como secundárias. É importante a gente falar que o sistema nervoso simpático ele está implicado não só na gênese, como também na manutenção dessa pressão alta, tá? Porque ele gera uma hipertrofia da parede vascular, e a gente sabe que essa hipertrofia da parede dos vasos vai gerar alterações tanto estruturais como funcionais, que vão predispor ao aumento da pressão arterial, né, como vasoconstrigir, né, até mesmo estenose, pode aumentar a pressão arterial. E uma coisa muito interessante que a gente vê no paciente que ele é hipertenso, né, por causa desse aumento desse tônus simpático, é que eles estão mais suscetíveis a eventos tanto a desregulações vasculares e cerebrovasculares, né? Por que eu digo isso?
Isso acontece principalmente pela manhã, porque como eu estava falando, o tônus simpático, durante a noite, ele diminui. E durante a manhã você vai ter uma atividade, vai ter um nível basal desses tônus simpáticos por causa da atividade da vigília. Só que esses pacientes hipertensos, como ele tem essas descargas simpáticas, esse tônus simpático mais aumentado, que a gente chama de descarga simpática hiperreativa, eles vão ter um aumento durante a manhã da morbimortalidade cardiovascular. Então, esses pacientes, eles fazem mais morte súbita cardíaca, eles fazem mais infarto agudos do miocárdio e também acidentes vasculares encefálicos, tá? E para não deixar de citar, a gente também tem mecanismos hormonais, né, que participam da manutenção dos valores basais da pressão arterial, né? E o principal que a gente vai ter aqui é o sistema renina-angiotensina, né, que é o SRA. E uma coisa muito importante da gente falar sobre SRA é que a gente tem que a renina ela é produzida lá, né, pelos rins, e ela vai, basicamente, ela vai clivar o angiotensinosino, que é a forma inativa, em angiotensina 1. E essa angiotensina 1, por a atividade da ECA, ela vai se transformar na angiotensina 2, que é basicamente o hormônio efetor desse sistema, né? E essa angiotensina 2, ela vai basicamente elevar a atividade simpática, ela vai aumentar a reabsorção tubular de sódio, cloreto, né, e também uma maior retenção de água, isso aumenta o débito cardíaco, e com isso aumenta a pressão arterial. Esses pacientes também vão ter uma maior atividade adrenérgica, né, e aí a aldosterona, eu falei lá do aldosteronismo, ele também vai predispor ao aumento da pressão arterial, assim como esses pacientes eles vão ter uma maior vasoconstrição arteriolar. É quando a gente sabe se você tem uma diminuição da resistência, um aumento da resistência vascular periférica, o que acontece? A pressão aumenta, né? Então, esse sistema é muito importante, é um fator hormonal que está correlacionado aí com a pressão arterial e que está alterado no paciente hipertenso. Outra coisa também dos fatores hormonais que a gente tem que falar é sobre o sistema cinina-calicreína. É muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente lembra lá, a gente viu que a ECA ela vai clivar aqui angiotensina 1 e angiotensina 2, que é o hormônio efetor, né? Mas a gente tem que essa ECA ela não cliva não somente essa angiotensina 1, ela também cliva outros peptídeos aí, como a bradicinina, que é uma cinina, né? E inativa essa cinina. Então, esse sistema ele vai estar muito correlacionado com influências, né, hemodinâmicas mais a longo prazo, mas a gente tem que, como você tem que essa ECA ela inativa as cininas, isso vai estar implicado aí na gênese da hipertensão arterial, porque foi visto que as cininas elas têm uma correlação com a manutenção da hemostasia da PA, tá certo? Outra coisa também que a gente tem que falar é sobre o endotélio, né? E como o endotélio ele predispõe à hipertensão. E uma coisa muito importante é que a gente tem que lembrar é que as células endoteliais, elas têm uma posição estratégica na parede do vaso, né? Porque elas recebem sinais hemodinâmicos e também humorais, né? E elas vão funcionar como efetores de respostas adaptativas locais, né? E nessas células endoteliais, você vai ter a produção tanto de fatores vasodilatadores como vasoconstritores em respostas aí às alterações que predispõem ou não à hipertensão arterial, né? E o que acontece nos pacientes hipertensos? Eles têm uma disfunção endotelial, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o óxido nítrico é um importante vasodilatador endotelial que está correlacionado aí com, por exemplo, com a diminuição da PA, né? Quando você tem um aumento do nível de óxido nítrico, né? Então, os pacientes hipertensos, normalmente, eles têm uma baixa produção, né? Desse vasodilatador. Outra coisa também importante da gente falar é sobre a endotelina. A endotelina é um potente vasoconstritor, ela age aqui na célula endotelial por meio de segundos mensageiros, principalmente o IPTs e o DAG, né? Gerando a abertura de canais de cálcio, e a gente sabe, os canais de cálcio eles estão muito correlacionados com a vasoconstrição. Então, normalmente os pacientes que são hipertensos, eles têm alterações nesse fator aqui vasoconstritor, que é a endotelina. E para não deixar de citar, a gente tem que lembrar também do estresse oxidativo, né? A gente sabe que as espécies ativas de oxigênio, né? Eles podem também induzir uma disfunção endotelial e com isso aumentar a pressão arterial, né? Principalmente aqui o ânion superóxido, né? Ele está muito relacionado com a hipertensão sensível que a gente vai fazer, que a gente vai falar mais na frente, né? Então,
esses radicais livres atacam a célula, promovem estresse oxidativo, geram dano à disfunção endotelial, que, como eu expliquei no slide passado, predispõe ao aumento da pressão arterial. E para não deixar de citar, a gente também tem fatores ambientais, né, como, por exemplo, a sensibilidade ao sal, né? Então, existem diversos autores que eles apontam o papel da ingesta de sal na determinação da elevação da pH, né? E a gente tem que alguns indivíduos, eles são ditos sal sensíveis, né? Porque ele apresenta uma maior predisposição ao desenvolvimento da hipertensão após a ingestão salina, né? Isso é muito importante, porque do ponto de vista epidemiológico, cerca de 30% a 60% dos pacientes que têm uma hipertensão do tipo essencial, eles também são sal sensíveis, né? Uma coisa importante falar é que, normalmente, grandes aumentos da pH ocorrem após a ingesta de sódio, né? Então, a gente tem que mudar também esses fatores dietéticos, né? Outra coisa também que é importante da gente falar é sobre o climatório, né? Estudos demonstram que a pH é mais elevada em homens do que mulheres, até a faixa dos 70 anos, né? Após os 70 anos, você tem uma prevalência maior de hipertensão arterial nas mulheres. Isso porque alguns estudos, eles colocam, né? Os hormônios, né? Ovarianos, como um fator protetivo, né, por valores mais baixos da pressão arterial. A mulher que entra no climatério, ela não tem mais essa produção hormonal, né, de modo que elas estão mais predispostas aí a apresentar níveis pressóricos mais elevados. Outra coisa também que a gente tem que lembrar que predispõe a aumentos pressóricos é a própria obesidade, né, a resistência insulínica, né, a obesidade e a resistência insulínica, elas caminham juntos, tanto é que o diabetes do tipo 2 é bem característico do paciente ser obeso e, né, ter a questão da resistência insulínica, e a gente viu que tanto que o diabetes tipo 2, a obesidade, eles são fatores de risco para a hipertensão, né, assim como o sedentarismo. Eu vi alguns estudos que mostram que, no caso, você tem, mostra que a hipertensão, que o risco de desenvolver hipertensão é 60% a 70% maior em indivíduos sedentários, né? E que mostram que uma leve prática de atividades físicas, né, de leve a moderada, elas são benéficas e acabam por reduzir a incidência de hipertensão, né? O treino elevado, normalmente, ele não promove tanto a diminuição dos efeitos pressóricos. E para não deixar de citar, para finalizar aqui essa minha parte aqui sobre fisiopatologia, a gente tem os fatores genéticos, né? A gente tem que você tem uma grande gama você tem uma incidência maior de hipertensão arterial, tanto em gêmeos monozigóticos, né, como em familiares de primeiro grau, né? Então, postulam-se que tem várias alterações genéticas que podem contribuir aí para a hipertensão arterial, né? Então, essa questão do sistema nervoso autônomo, hormônio vasopressores e vasodilatadores, né, que normalmente estão correlacionados aí com alterações genéticas, esses pacientes, eles têm uma maior predisposição familiarmente, né? E, por fim, para já entrar em diagnóstico e tratamento, a gente tem que lembrar do quadro clínico, né, que a hipertensão, ela, na maioria dos casos, é uma doença silenciosa, né, muitas vezes assintomática, né, e o seu diagnóstico ele acaba sendo feito em uma consulta por um outro objetivo, né? Então, é importante a gente sempre aferir a pressão do paciente, né? E aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela preconiza, né, que a pressão ideal seja de 12/8, né? E que a realização dessa aferição da pressão seja ao menos uma vez a cada 2 anos, enquanto naqueles pacientes que já têm uma pressão alta, a medição ela tem que ser anual. É importante a gente aferir a pressão nos 2 membros, deitado, sentado e em pé, na primeira consulta, né? Isso é importante nos 2 membros para a gente conseguir ver se tem diferença entre os membros, por exemplo, né? Se você tem uma diferença maior do que 20 milímetros de mercúrio entre os membros, isso pode falar a favor, por exemplo, de uma dissecção aguda de aorta.
E a questão de você ver, por exemplo, em sentado, deitado e em pé, para você tentar ver se tem uma diferença de maior do que 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, ou acima de 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, porque pode falar a favor, por exemplo, de uma hipotensão postural. Então, a partir da segunda consulta, né, na primeira consulta se afere nos dois membros, né, sentado, em pé e deitado, e a partir da segunda consulta a gente pode fazer a aferição no membro de maior, que apresentou maior pressão do paciente, né, no caso, apenas sentado, né, aqueles pacientes que eles têm mais, aqueles pacientes que eles têm mais comorbidades, né, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, ou que têm, por exemplo, ou fazem uso de antihipertensivos, são diabéticos, eles precisam que essa aferição ela seja feita nas 3 posições, nas consultas subsequentes. Então, entrando agora, né, na parte de diagnóstico, a gente, né, começa a ter aquela suspeita, né, diagnóstico do paciente, e assim como o Yuri explicou lá no início, a gente vai ver se tem uma identificação ali secundária, né, da causa dessa hipertensão. É importantíssimo demais a gente avaliar o risco cardiovascular desse paciente, né? Então, quando a gente vai ver os exames que ele vai trazer, laboratoriais, né, triglicerídeos, LDL, HDL, a gente vai ver essa questão do risco cardiovascular, porque é uma das maiores complicações, né, da hipertensão arterial. A gente também vai ver as lesões, né, de órgão-alvo que podem estar acontecendo, e a gente precisa investigar, né, não adianta só aferir a PA desse paciente, passar a medicação e não ver se tem lesão de órgão-alvo, porque aí pode estar acontecendo e a gente não investigar corretamente nesse paciente, né? A medida da PA no consultório fora dele, né? A técnica, Yuri já explicou aqui para vocês agora, sobre essa técnica. Então, é importante que quando o paciente chegue para a gente no consultório, né, a gente faça as perguntinhas básicas. Sua bexiga está cheia? Você fez atividade física nos últimos 30 minutos, né? Tomou café nos últimos 30 minutos? Fazer essas perguntinhas básicas. Quando ele vem para a gente com a PA já elevada ali, né, maior do que 140/90 no consultório, a gente pode pedir, e isso eu vou falar até mais para frente também, né, de como a gente vai fazer as medições fora do consultório. Então, vou deixar mais para frente, próximo slide. A gente vai ver também a história médica desse paciente, o que a gente tem de história pessoal e familiar desse paciente, porque muitas vezes a gente já tem um fator hereditário aqui importante, né? Recente mesmo, uma paciente que eu estou acompanhando no UBS, são 11 irmãos e 10 têm hipertensão. E ela era a única que até então não tinha, mas que na sexta passada eu até detectei, né? Pedi para ela fazer essas medições agora em casa, né? O MRPA, e a gente conseguir fechar esse diagnóstico se ela tem uma hipertensão arterial ou não. Então, a história familiar, ela é importante, quanto também a história pessoal, né? Se esse paciente tem outras comorbidades, esse paciente tem o diabetes mellitus, né? Todos os hábitos de vida, hábitos alimentares que ele tem. Então, com uma boa anamnese, uma boa entrevista, a gente consegue obter isso. Gente, tá passando um carro de som na rua. Vocês estão ouvindo ou só estão ouvindo minha voz? Tá tranquilo, Thaís. Tá, porque tá um carro de som alto aqui agora. Obrigada. E aí, a gente vai fazer também o exame físico, né? Começando pela PA, a gente faz exame físico cardiovascular, respiratório, exame físico completo, e também uma investigação clínica e laboratorial. Então, associo a minha clínica com o exame de laboratório que esse paciente vai trazer para mim. Pode passar, Yuri. É importante a gente falar, né, que existe o efeito do avental branco. Tudo que eu tô falando aqui, gente, eu tirei da diretriz, tá? A diretriz mais recente que a gente tem de hipertensão arterial, né, de 2020, 2021, e aí ela traz pra gente que a gente tem o efeito do avental branco, o efeito do mascaramento, assim como no próximo slide eu vou falar que também tem a hipertensão do avental branco e a hipertensão do mascaramento, né, para vocês ficarem cientes dessas diferenças, né? Então, esse efeito de avental branco,
e de mascaramento vão ser as diferenças de pressão arterial, né, que vão estar sendo medidas ali no consultório, ou então fora do consultório. E aí os valores deles vão ser, né, positivos ou negativos. Então, com base no que esse paciente traz para a gente do MRPA, que é essa medição que ele vai fazer fora do consultório, vai fazer em casa, anotando aquela PA para a gente, ou se ele não tem a possibilidade de fazer essas medidas em casa, a gente pode pedir para que ele vá ao posto de saúde, né, por exemplo, ali todos os dias, como eu estava falando dessa paciente. Essa paciente tinha pouquíssima instrução, não tinha nada de aferir pressão em casa. E quando você coloca o paciente para ir aferir essa pressão em casa, é importante você ver as condições também do aparelho dessa pessoa, porque o aparelho tem que estar calibrado, né? Tem que ser um aparelho validado. Então, se você não sente segurança que esse paciente vai fazer uma aferição correta em casa, o que você pode fazer? A gente faz eu escrevi mesmo numa folhinha para ela, coloquei ali, todos os dias ela ia no posto, que era próximo à casa dela, e aí no posto ia aferir a pressão dela. E com uma semana ela vai voltar para a gente avaliar, né? Então, voltando aqui, né, com base nesses estudos de MRPA que essa paciente vai fazer em casa, vai estar indo no posto lá para fazer, a gente vai ver essas diferenças, né? Se elas são superiores, iguais ou superiores a 15 milímetros de mercúrio na pressão sistólica ou 9 milímetros de mercúrio na diastólica, né? Porque elas vão identificar para a gente o efeito de avental branco, por exemplo, significativa, né? Enquanto que as diferenças iguais ou inferiores de menos 1 milímetro de mercúrio na sistólica e também na diastólica podem identificar para a gente um efeito de mascaramento ali significativo. Pode passar, Yuri. E aí, nesse próximo slide, isso. Aí a gente já tem aqui a hipertensão, a gente não tem mais efeito. Aqui a gente tem hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada, que esse diagnóstico de hipertensão arterial, ele vai ter vários fenótipos, né? Então, a gente pode dividir, né, a normotensão verdadeira, como a medida de PA ali no consultório, e fora do consultório também normal. E uma hipertensão arterial sustentada, quando ambas estão anormais. Então, quando eu tenho a hipertensão do avental branco, o paciente, ele tem uma pressão normal fora do consultório. Daí, quando ele me vê ali com jaleco branco, que eu vou aferir aquela pressão dele tá, por exemplo, elevada, né? Então, a gente precisa investigar. E aí, ele pode estar com hipertensão arterial sustentada, né? Quando ambas estiverem anormais. E a hipertensão mascarada é quando a gente tem essa PA do paciente normal no consultório, mas fora do consultório ela está elevada. Então, por isso, a gente até lança, tem a nosso favor, o mapa que o paciente pode estar fazendo, né? O Sistema Único de Saúde, ele pode ser feito, ou também o MRPA, para a gente estar averiguando se esse paciente ele tem uma hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada, se tem só efeito, ou realmente tem uma hipertensão arterial sistêmica. Pode passar. E aí, definida essa pressão arterial, né? Essa tabelinha eu quis pegar ela mesma ali da diretriz, a diretriz mais recente de hipertensão para vocês verem. A PA, como a gente vai classificar essa hipertensão arterial, né? Como que o que a gente aceita como medida no consultório, com mapa, como RPA. Então, a pressão arterial no consultório, ela precisa estar maior, para a gente definir como hipertensão arterial, ela precisa estar maior ou igual a 140, né, nessa primeira linhazinha aí, na sistólica, ou maior ou igual a 90 na diastólica. No mapa, que o paciente vai, fica com aquele aparelhinho 24 horas, medindo a pressão dele, normalmente os aparelhinhos medem a cada 30 minutos, né? Aí a gente já tem um parâmetro de maior ou igual a 30 milímetros de mercúrio na sistólica, ou maior ou igual a 80 na diastólica, né? Lembrando, paciente em vigília, acordado, fazendo suas atividades, o mapa, para detectar a hipertensão, a gente considera maior ou igual a 35 na sistólica, maior ou igual a 85 na diastólica. Já no sono, a gente sabe o quê? Que no sono a nossa pressão, ela tende a cair um pouco. Então, no sono, estando maior ou igual a 120 na sistólica, ou maior ou igual a 70 na diastólica, a gente também vai estar levando em conta isso para a hipertensão. Já o paciente que vai fazer o MRPA, vai fazer as suas medidas em casa,
né, ali, por exemplo, durante uma semana, vai estar indo no posto para aferir essa pressão durante uma semana, se ela ficar dando, né, maior ou igual a 130 na sistólica, ou maior ou igual a 80 na diastólica, também a gente pode ter esses parâmetros para diagnosticar hipertensão arterial. Pode passar. E aí, essa outra tabelinha é importante, eu vou pedir para vocês printarem ela, prestarem atenção, por quê? A diretriz anterior a essa de 2020 e 2021, ela estava com valores diferentes, tá? Então, até se vocês pegam literaturas, sei lá, vocês pegam apostilas médicos que estão anteriores a 2020, esses valores aqui vão estar diferentes, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente tem de mais atualizado, né, de diretriz de hipertensão arterial. Então, hoje, a gente tem, considerando como uma PA ótima, uma PA ali menor do que 120 e 80 de diastólica. Uma PA normal, a gente considera hoje entre 120 e 129, né, e 80 e 84. O pré-hipertenso, que esses, por exemplo, a PA normal e o pré-hipertenso, esses valores estavam diferentes na diretriz anterior. E agora esses valores estão aqui atualizados. O pré-hipertenso hoje, ele é considerado entre 130 e 139 de sistólica e 85 e 89 de diastólica. Quando a gente entra nos estágios, né, estágio 1, 2 e 3, no estágio 1 a gente tem o paciente com 140 e 159 de sistólica e 90 e 99 de diastólica. O estágio 2, 160 e 179, né, de sistólica e 100 e 109 de diastólica. E o estágio 3, o paciente vai vir com a PA para a gente, maior ou igual a 180 de sistólica, maior ou igual a 110 de diastólica. E nesse estágio 3, vocês vão ver até lá na frente, no esqueminha que eu coloquei, que nesse estágio 3, por exemplo, a gente já medica esse paciente. Né? A diretriz traz para a gente que a gente nem precisa mandar ele voltar para casa para fazer exame, para fazer mapa. Não, esse aqui já é um paciente no consultório que a gente pode constatar a hipertensão arterial e já medicá-lo, né, devido a essa PA dele estar bem alta. Pode passar. Rapidinho, só uma coisa que é importante a gente lembrar aqui também, quando a gente falar dessa classificação, né, vocês viram aí a classificação que a Thaisa colocou, é importante lembrar tanto do efeito do avental branco, como do efeito do mascaramento, inclusive do diagnóstico de hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada, tá? Porque o efeito e a hipertensão mesmo, elas são diferentes e mudam aqui esses critérios de classificação. Por exemplo, o efeito, que foi o que Thaisa falou lá atrás, né, que não tem uma importância clínica tão evidente, né, por exemplo, o efeito do avental branco, ele não muda o diagnóstico, né, ele não muda o diagnóstico e com isso você não muda também essa classificação aqui do paciente e com isso também não altera as medidas terapêuticas. Já a hipertensão do avental branco sustentada, né, confirmada, e a hipertensão do mascarada confirmada, o que acontece? Eles mudam essa classificação aqui. E à medida que você muda uma classificação de um estágio 1 para um estágio 2 ou para um estágio 3, você é hipertenso e muda para um estágio 1, isso muda a conduta terapêutica quando a gente vai ver lá na frente, quando a Thaisa for falar sobre os esquemas terapêuticos para paciente. E essa questão que o Yuri falou, eu já vi pacientes nas duas situações. Já vi pacientes que chegaram com a hipertensão ali naquele momento do consultório alta, e daí quando passou-se o mapa, que ele voltou, ele não tinha, em nenhum momento ele não tinha hipertensão, era realmente aquele efeito do avental branco, que não precisou ser medicado, né, e vida que segue. Já essa paciente, até que eu tô falando para vocês que eu tô acompanhando, quando eu peguei o prontuário dela, ela já vai nessa unidade básica há muitos anos, ela nunca apresentou pressão alta, nunca. E nesse dia que eu aferi, inclusive eu aferi nos dois braços, ela estava com, hoje classificando aqui como estágio 2. Então, é possível, e assim, acaba que a consulta que a gente faz como estudante, a gente acaba demorando um pouco mais que o médico, a gente pergunta mais coisas e tal, normalmente, e aí ela pode, o que eu entendo? Que ela pode ter ficado nervosa, né, já que em nenhum momento da vida dela ela teve aquela pressão alta, então tô até aguardando esse retorno dela para ver se realmente, ou ela tem um efeito do avental branco, né, ou se realmente ela vai estar aí dentro da hipertensão no estágio 2. Pode passar, Yuri. Aí dentro
dessa triagem, né, diagnóstico, esse esqueminha também eu retirei da diretriz, e ele é muito bacana, para nos dar um direcionamento, né? Então, o paciente com uma PA ótima, ele vai repetir essas medidas ali anualmente, né? Que a gente considera que o paciente deve procurar pelo menos uma vez por ano, né? Fazer seus exames. O paciente com uma PA normal, né, 120, 129, 80, 84, ele também vai repetir essa medida anualmente, né? E quando a gente entra no paciente pré-hipertenso, que é de 130, 139, 85, 89, a gente já considera, né, uma possível hipertensão mascarada. Então, posso fazer um MRPA, né? Devo fazer um mapa, né? Assim como uma hipertensão de estágio 1 e 2, a gente também deve considerar, né, hipertensão do avental branco, mapa MRPA, e nessas duas situações, né, até a gente tem uma flechinha dupla aqui no esquema, ele fala pra gente, mapa MRPA normal, né, repetir as medidas anualmente, ou mapa MRPA normal, a gente já pode ver se ele tem uma hipertensão mascarada, né, ou sustentada, e aí, possivelmente, iniciar tratamento. Quando esse paciente chega para a gente no estágio 3, conforme eu falei para vocês ali atrás, ele já vai chegar com uma PA alta, né? Então, de 180 110, e aí a gente pode, né? A diretriz traz para a gente diagnóstico de hipertensão naquele momento e iniciar tratamento. É o que a diretriz traz para a gente. E quando o paciente tem uma emergência, né, hipertensiva, a gente caminha logicamente o mais rápido possível para um serviço de emergência, para ele ser tratado ali de forma imediata, né? Pode passar. E aí, sobre os fatores de risco cardiovasculares, que a diretriz traz para a gente, né? Com mulheres maiores que 65 anos e homens de 55, a gente vai considerar o tabagismo, né? E eu vou até explicar dele melhor lá na frente. Em outro slide, a gente tem também a dislipidemia, né? Quando o paciente vem para a gente com o triglicerídeo de 150, maior que 150, né? O LDL maior que 100, o HDL menor do que 40, tudo isso já vão estar sendo fatores de risco. Vou falar que o tabagismo lá na frente já fica falado, né? Aí, com relação ao tabagismo, a gente sabe que o tabagismo, ele é um dos principais fatores de risco, né? Principalmente, não só os pacientes que vão consumir só cigarro, mas o paciente que consome charuto, o cigarro eletrônico, narguilé entra aqui também, as pessoas acham que narguilé e cigarro eletrônico não fazem mal, mas sim, eles são nocivos à saúde, e eles estão associados, né? O tabagismo, ele está associado diretamente ao risco cardiovascular, né? Então, a própria diretriz traz para a gente que o tabaco, ele pode aumentar a PA em cerca de 5 a 10 minutos de mercúrio em média. Então, o tabagismo é um dos principais, realmente, fatores de risco cardiovasculares. O diabetes mellitus também, né? É importante, até porque a gente sabe que o paciente que vem para a gente com possível hipertensão, ou hipertenso, e ainda um diabetes mellitus, esse paciente já está com uma síndrome metabólica, né? Já pode estar com síndrome metabólica, então a gente precisa avaliar muito bem isso. A gente também vê uma história familiar prematura desse paciente, né? De doença cardiovascular, história também patológica, pregressa, de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia, uma obesidade central também, a gente sabe que a gordura central, ela acaba também sendo bastante prejudicial, né? A gente faz também a relação cintura-quadril, né, cintura abdominal, que na mulher a diretriz traz para a gente que elas têm que estar menor que 88, no homem menor do que 102 centímetros, né? E ver esse perfil mesmo de síndrome metabólica, dessa possibilidade desse paciente ter uma possível síndrome metabólica. Pode passar. E aí, quando a gente tem os exames complementares de rotina, o que a gente pode estar pedindo para esse paciente que vem para a gente ali no consultório? A gente pode pedir análise de urina, a gente pede o potássio, né? A gente pede creatinina, a glicemia em jejum, a estimativa também, né, do ritmo de filtração glomerular, colesterol total e frações, né, triglicerídeos, ácido úrico. Importante porque esses exames vão trazer para a gente
a potencialidade desse paciente de um risco cardiovascular? Será que eu tenho uma lesão renal associada? Né? Tem uma diabetes nesse paciente, então eu preciso que esse paciente traga para a gente, né, esses exames complementares para a gente avaliar todos esses outros riscos associados à hipertensão. E também o eletrocardiograma que a gente pode estar pedindo também para o paciente. Pode passar. E aí a diretriz traz para a gente também essa tabelinha de estratificação de risco cardiovascular, e ela é muito bacana, né, porque, como eu havia falado anteriormente, a gente tem uma das principais complicações aqui, que é o risco cardiovascular do paciente, a gente precisa avaliar durante a consulta. Então, o paciente que chega para a gente, né, pré-hipertenso, sem fator de risco, associados a esses que eu havia falado até anteriormente, eu posso considerar, então, que esse paciente não tem um risco cardiovascular adicional. Estou aqui nessa primeira coluninha, porque eu não tenho acesso aqui ao mouse. E aí, quando esse paciente, por exemplo, esse pré-hipertenso que eu havia falado, ele já tem 1 ou 2 fatores de risco, ele já entra no risco baixo, né? Maior ou igual a 3 fatores de risco, ele tem um risco moderado. Tem lesão de órgão-alvo, né? Tem diabetes mellitus, doença cardiovascular, ele já está em um paciente com risco alto, né? E aí vocês podem observar que conforme vai avançando os estágios, é até fácil da gente ter em nossa mente essa tabelinha, até por esse esquema de cores. Então, quando chega no estágio 1, a gente já não tem mais sem fator de risco, a gente já tem. Aí no estágio 1, sem fator de risco, já começa com risco baixo, 1 ou 2 fatores de risco, risco moderado, daí que o 3 em diante, lesão de órgão-alvo vai ser risco alto. No estágio 3, a gente não... Estágio 2 e estágio 3, é importante saber, a gente não tem mais risco baixo. O 2 a gente já começa com risco moderado, né, sem fator de risco, e com 1 ou mais fator de risco acima, lesão de órgão-alvo, né, diabetes mellitus, está tudo aí já incluído no risco alto. E o estágio 3, o paciente que chega para a gente com uma PA, né, de 180, por exemplo, a 110 acima, ele está com risco alto, com bastante risco alto cardiovascular. E o que é importante nessa consulta é a gente fazer uma promoção em saúde, a gente deixar claro para esse paciente o que todos esses riscos cardiovasculares podem impactar na vida dele. Então, assim como eu vou falar também mais na frente, as medidas de estilo de vida associadas à terapêutica vão ser fundamentais para a gente tirar esse paciente desse risco alto, né? E muitas vezes a gente precisa ser mais incisivo, precisa ser claro com esse paciente durante a consulta, para que a gente consiga tirar ele desse risco alto e ir diminuindo esse risco cardiovascular dele, né? Que como eu estou falando sempre, principal complicação, as principais complicações aqui da hipertensão arterial. Pode passar. E aí, quando a gente entra no tratamento não medicamentoso, como eu falei para vocês, já falei do tabagismo, né? A gente também precisa ver a questão da alimentação dele, aí a diretriz traz pra gente a dieta DASH, né? Que é uma dieta rica em frutas, hortaliças, um laticínio com teor de gordura baixo, isso é importante a gente falar, né? Então, queijos brancos, laticínios que não tem muita gordura, cereais integrais, né? A gente sabe que esses alimentos, eles vão reduzir, né, eles podem reduzir a obesidade, essa gordura visceral que o paciente pode ter, e o nosso objetivo ali é que ele tenha uma alimentação com consumo menor de gordura, de doce, né, de bebidas ricas em açúcares, carne vermelha também. Então, orientar bastante isso para o paciente. É até engraçado os pacientes que a gente pergunta, né? Você come o quê? Não, como muito saudável, uma carninha só é grelhada? É grelhada. Aí tudo bem, aí daqui a pouco você pergunta, tem gordura? Tem só um pouquinho. Me mostra aí no dedo. Aí o paciente vem com 2 dedos de gordura dizendo que aquilo ali tá na carne, e na cabeça dele, ele acha que só porque é grelhado ele pode comer aquela pontinha de gordura. Então, às vezes, a gente tem que esmiuçar realmente a alimentação dele, porque ele não vai contando tudo e a gente vai tentando detectar, esmiuçar mesmo para ir descobrindo esse padrão comportamental alimentar que os pacientes muitas vezes vêm errado, né? A questão também do sódio na dieta, né? A gente sabe bastante da relação do sódio, né? Sendo prejudicial à dieta, principalmente por aumentar, né, a PA. A gente tem também o potássio, né? As dietas com alto teor de sódio, elas, normalmente, a diretriz traz pra gente que elas vão possuir um baixo teor de potássio, né? E isso está relacionado à maior incidência também de hipertensão arterial, então precisa estar bem também de olho nisso. Os laticínios, como eu já havia falado, a gente precisa falar para o paciente que o queijo tem que ser branco,
né? Se ele não tem condição de consumir, que ele faça uso de laticínios realmente com menos quantidade de gordura. O chocolate que está aí, esses produtos com cacau, a diretriz traz para a gente, ele traz umas meta-análises que foram feitas, né? Ele traz até que foram 10 ensaios clínicos, então a gente sabe que é uma evidência não tão alta ainda, né? Mas ele identifica que produtos... Agora é importante, gente, não é chocolate ao leite que a gente compra rico em gordura. Aqui são produtos aqueles que a gente compra 50%, 70% ali de cacau, né? Que aí ele vai ter menos gordura. E aí esses chocolates, eles podem reduzir, de acordo com essas meta-análises que a diretriz trouxe, em 4,5 milímetros de mercúrio e 2,5 a 2,5 milímetros de mercúrio, né? Aí, respectivamente, na pressão sistólica e diastólica. A gente tem aqui embaixo que é vitamina D, né? A vitamina D, ela também está associada, né? A diretriz traz para a gente que o papel da vitamina D no controle da pressão, ela ainda não está muito bem estabelecido, mas existem estudos que trazem que ela pode, né, estar associada à elevação da PA, mas ainda não está totalmente esclarecido. A perda de peso, né? A gente sabe que da importância que o paciente, muitas vezes o paciente que chega para a gente hipertenso, ele tem uma adiposidade, né, corporal excessiva, muitas vezes visceral, e a gente precisa deixar claro para ele que essa perda ponderal dele vai reduzir a PA dele. Então, junto com a dieta, com a atividade física, é importante ele ter esses hábitos. Aí depois a gente tem o consumo de bebidas alcoólicas, né? A gente sabe que o consumo abusivo, ele está, sim, relacionado à prevalência de hipertensão arterial. E aí, a diretriz traz para a gente também alguns estudos, meta-análises, enfim, de pacientes que bebem 2 drinks por dia, né? Que isso pode estar associado a uma redução de PA. Mas é importante a gente ter aqui um discernimento de que, por mais que a diretriz traga isso, a diretriz também não aconselha que o paciente faça uso da bebida alcoólica para diminuir a PA, né? Ela está relacionada, mas você não vai induzir o paciente a beber para reduzir PA, até porque a gente sabe da dependência do álcool. E também a atividade física, né, relacionada ao exercício físico, essa prática, ela é importante também, porque ela tem que diminuir, né, a hipertensão arterial. Então, os hipertensos, eles precisam atividade física regular, né, de pelo menos 30 minutos ali todos os dias, a gente já consegue diminuir, né, consideravelmente até o risco de mortalidade desse paciente. O controle da estresse também é importante, né? Nesse controle do estresse, a diretriz traz para a gente que práticas como yoga, meditação, a gente não tem como eu posso dizer, uma evidência científica mais estudada, porém, algumas meta-análises também trazem que pacientes, por exemplo, que fazem meditação conseguem reduzir até 4 milímetros ali de mercúrio arterial. E a espiritualidade e a religiosidade, a gente também não tem uma comprovação robusta, mas sugere-se, né, que a qualidade de vida do paciente, o paciente que tem uma espiritualidade, uma religiosidade, ele tem uma melhor qualidade de vida e existe ali alguns índices que vão dizer que tem até uma redução de mortalidade cardiovascular também. Pode passar. Aí, no tratamento medicamentoso, o objetivo que a gente tem com esse tratamento é controlar a PA desse paciente, reduzir o risco cardiovascular, a mortalidade, né? Então, esse é o nosso principal objetivo. Lembrando sempre, não adianta só o tratamento medicamentoso. Se o paciente não faz mudança de estilo de vida, né? Com todas essas questões que eu havia falado, de atividade física, da dieta, sozinho podem não conseguir controlar a PA desse paciente. Então, a gente precisa fazer uso associado dos dois, né? E dentro dos princípios gerais do tratamento, a gente vai precisar desses fármacos, né? Como eu já tinha falado aqui, para modificar essa pressão arterial do paciente. E no esquema terapêutico, a diretriz traz para a gente as possibilidades de fazer monoterapia, né? Um medicamento só, ou também uma combinação de fármacos. E aí,
cada paciente, com cada história colhida ali, com cada anamnese, cada singularidade, a gente vai ver o que é melhor para esse paciente, dependendo do estágio que ele está também de hipertensão. Pode passar. Gente, já estou terminando, juro. Porque esse é um pouco mais longo mesmo. Das classes de medicamentos, né, a gente já começa aqui com os diuréticos, né, que são medicamentos ali, quando você, por exemplo, a diretriz até traz pra gente, você tá com um paciente, você vai fazer uma monoterapia, né, então, uma das primeiras escolhas é a gente colocar um diurético para esse paciente, né, mas, repito, cada paciente tem sua singularidade, cada paciente tem o seu fator de risco, enfim. Então, os diuréticos, eles vão favorecer a liberação de sódio, né, através da urina, por meio da sua osmolaridade, a gente vai excretar água, e aí depois de 4 a 6 semanas, a gente vai ver que esse paciente conseguiu diminuir até a sua resistência vascular periférica. E dentro dos diuréticos, a gente tem aí essas 3 classes, né, que eu trouxe para vocês, dos diuréticos tiazídicos, né, os mais conhecidos que a gente vê muito, vai ser a hidroclorotiazida, né, o indapamida e a clortalidona. É importante a gente saber até aqui, gente, para o nosso paciente, as diferenças, por exemplo, do tiazídico de alça, porque o tiazídico, ele vai o quê? Aumentar em apenas 5% a excreção de sódio, né? Ou seja, a gente tem aqui um medicamento mais suave, mas não é porque ele é mais suave, né, que ele tem apenas 5% de excreção de sódio, que a gente vai passar a menos, não. Ele é muito utilizado em todo o contexto da hipertensão arterial, né? E aí, por outro lado, a gente já vem com o diurético de alça, né? Que a gente tem furosemida, bumetanida, e eles já vão ser mais, não digo agressivos, mas eles já vão excretar mais sódio, 35% a 45%. Do que eu chamo diferente muito de um para o outro. Esse aqui, eu vou indicar para o paciente que eu preciso de um efeito mais rápido, né? Que o paciente chega para mim é demasiado. Então, eu indico esse diurético de alça. E a gente ainda tem também os diuréticos poupadores de potássio, né? Que é a espironolactona e a amilorida, né? Que eles também costumam ser utilizados em associação com o diurético de alça. Essa espironolactona, ela tem sido até, assim, utilizada, né, a diretriz traz pra gente, como 4º medicamento. Lá na frente, que eu vou mostrar para vocês o esqueminha de tratamento, ele tem sido usado como 4º medicamento, né, a ser associado aí com o paciente hipertenso, que está com esse quadro mais resistente refratário. Então, quando a gente vai até fazer que a gente saiu da monoterapia, você vai fazer uma dupla combinação, o paciente não está respondendo, você vai adicionar um terceiro, né, porque ele não está respondendo ao tratamento, é uma hipertensão refratária. Aí, quando você adiciona o 4º, a espironolactona tem sido dado para isso. Dentro dos efeitos adversos dos diuréticos, né, a gente tem fraqueza, a gente tem cãibra, a gente tem hipovolemia, o paciente pode queixar também de disfunção erétil, né, uma hipopotassemia, vai ser o efeito mais comum metabólico que a gente vai ver, vai ser a hipopotassemia, né, pode passar. Aí agora a gente tem os bloqueadores dos canais de cálcio, né? Que eles bloqueiam os canais de cálcio de células musculares lisas, que estão presentes no vaso, e células musculares cardíacas, né? E diminui também a resistência vascular periférica por vasodilatação. E aí a gente tem as classes deles, né? Que ele vai ser dividido em dois tipos, que são os dihidropiridínicos, né? Que aí a gente tem todos esses que estão grifados aí em cinza, né? Lonidipino, bastante comum, felodipino. Eles exercem um efeito vasodilatador, né? Predominante. Então, com a mínima interferência que eles vão ter ali na frequência cardíaca, na função sistólica, então, por isso ele é muito utilizado como medicamento ali antihipertensivo. E aí a gente tem os não dihidropiridínicos, né? Que aí a gente tem a verapamila, a gente tem o diltiazem, e aí eles têm um menor efeito vasodilatador e vão agir na musculatura e no sistema de condução cardíacos. Dentro dos efeitos adversos dos bloqueadores do canais de cálcio, o paciente pode queixar de quê? De um edema malleolar, né? Costuma ser o efeito colateral mais comum que a gente tem registro, né? Porque ele, pela sua própria ação ali, vasodilatadora. Pode passar. Aí depois a gente tem os IECAs, né? Os inibidores da enzima conversora de angiotensina.
E aí, eles vão ser os bases, né, com a de inibir a enzima conversora de angiotensina 1. Então, eles são bastante utilizados no tratamento por reduzir morbidade e mortalidade. E aí, a gente tem os bem conhecidos, né, captou assim, não evoluir na hipertensão arterial, né, porque a ECA não está mais degradando a bradicinina. E aí, como preceito adverso aqui do paciente que faz uso dos IECAs, que a gente vê demais essa queixa, é a tosse seca, né? Que vai ser o principal efeito colateral. E a diretriz, inclusive, traz para a gente que até 20% dos pacientes podem se queixar de tosse seca. Né? É uma medicação muito boa, mas que muitas vezes o paciente que se queixa muito, a gente faz a troca do IECA justamente por esse efeito colateral. Pode passar. Aí a gente tem os bloqueadores, né, dos receptores de angiotensina, que são os BRA. Aí a gente tem losartana, valsartana, né? Os BRAs, eles antagonizam a ação da angiotensina 2 pelo bloqueio específico que a gente tem de receptor AT1, né, que vão ser os responsáveis pelas ações ali da angiotensina 2, né, que vai fazer vasoconstrição, liberação ali de aldosterona. E aí, no tratamento da hipertensão, especificamente ali na população de alto risco cardiovascular, a gente costuma passar essa medicação porque ela vai reduzir a morbidade, a mortalidade desse paciente, né? Principalmente aí o risco cardiovascular renal. Mas é importante a gente falar que até esses asteriscos e o último que eu coloquei aí, são importantes para a prevenção de lesão renal, ok, né? A diretriz traz, só que se esse paciente se ele tem uma contraindicação de lesão, uma lesão já instalada renal, a gente já não usa os BRAs. E como efeito colateral dele, são bem semelhantes ao IECA, né? E também podem causar hipercalemia. O importante a gente saber aqui também que a paciente grávida, ela não pode fazer uso de BRA, né? Assim como também a diretriz traz que mulheres em idade fértil, a gente também precisa ter um cuidado ao prescrever o BRA. Pode passar. Aí depois a gente tem os beta-bloqueadores, né? Então, sem dúvidas, a gente tem a classe mais complexa mesmo desses medicamentos aqui, antihipertensivos que eu citei, né? Eles vão promover em 5 de renina, ação dos baroreceptores e diminuir das sinapses e vias de seletividade, né, que baseados nos receptores adrenérgicos. Então, primeiro, a gente tem esses não seletivos, que aí eu trago para vocês, o propanolol, o nadolol e o pindolol. E aí, esses não seletivos, eles vão bloquear tanto receptores adrenérgicos beta-1, né, que estão ali principalmente no miocárdio, quanto também os beta-2, né, encontrados em músculo liso, pulmões, vasos sanguíneos e em alguns outros órgãos também. Já os cardioseletivos, que a gente tem o atenolol, metoprolol, né, a letra está tão pequenininha aí que eu coloquei que eu não estou enxergando. E aí os cardioseletivos, eles vão bloquear preferencialmente, né, os receptores beta-1 adrenérgicos. E depois, por fim, a gente tem os que vão ter uma ação vasodilatadora, né? E desses que vão ter uma ação vasodilatadora, esse carvedilol, ele vai se manifestar mais ali como antagonista do receptor de alfa-1 periférico, né? Por reduzir mesmo ali a produção de óxido nítrico, né? E aí, nessa produção de óxido nítrico, a gente também tem esse nebivolol. E aí, quando eu falei ali no início, é mais complexo, porque a gente tem muitos efeitos adversos, né, dos beta-bloqueadores, então eles são passados realmente para casos muito específicos, porque são muitas queixas dos pacientes, né, então o paciente pode ter broncoespasmo, o paciente pode ter bradicardia, distúrbio de condução atrioventricular, insônia, pesadelo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas pacientes reclamam também de um efeito depressor. Ele acha que ele às vezes fica mais triste,
Às vezes ele acha que ele está com astenia e também a disfunção sexual. Importante a questão de disfunção sexual, muitos homens reclamam disso, né? Então a gente precisa também avaliar isso aí. E aí, além disso, né, esses efeitos adversos dos beta-bloqueadores, eles também vão ser ali contraindicados, importante, gente, pacientes com asma, DPOC, né? Por quê? Se a gente não faz uma boa anamnese, se a gente não colhe uma história correta, e eu não pergunto se esse paciente possivelmente tem um desses problemas respiratórios e passa o beta-bloqueador, ele vai piorar. Então, isso traz para a gente a importância de fazer uma boa entrevista, uma boa anamnese com esse paciente, né? Ainda assim, os beta-bloqueadores, eles podem também estar relacionados à intolerância à glicose, né? Então, ele pode induzir ao aparecimento de novos casos de diabetes mellito, a elevação também de LDL, né? Redução de HDL, né? E a última observação com relação a esses beta-bloqueadores, a diretriz até traz que nesse terceiro, que é a ação vasodilatadora, né, que é a terceira geração, que é o carvedilol e o nebivolol, eles podem ter um impacto mais neutro com relação a esse metabolismo da glicose que eu havia falado, né, possivelmente, né, pelo efeito que ele, vasodilatador que ele pode ter, e também com diminuição da resistência à insulina, que esse paciente também pode ter. Então, tem essas especificações, né, dos beta-bloqueadores. Pode passar. Esse esqueminha, já estamos no penúltimo slide. Esse esqueminha, ele traz pra gente o que a gente faz de monoterapia, de combinação, né? Esse esqueminha é da diretriz e muito bacana também para a gente ter esse direcionamento. Então, o paciente que vem ali com a PA de 130, 139 de sistólica, 85, 89 de diastólica, né, com risco alto de hipertensão arterial de estágio 1, idosos, né, possivelmente a gente faz o quê? Faz uma monoterapia. Aí dentro dessa monoterapia tem essas indicações que eu havia falado, né, e lembram que eu falei lá, a gente muitas vezes prefere começar com o DIU como monoterapia, né, mas é claro que cada paciente tem a sua especificação e a gente também tem as outras classes que eu havia falado. Aí o paciente não voltou para a gente no consultório e está continuando com essa PA alta. E aí eu posso fazer uma associação com outras medicações, né? Então, eu posso combinar 2 fármacos. É importante a gente saber aqui quais as classes que a gente vai poder combinar, né? Então, se eu uso IECA-OBRA, né, eu vou associar ele, ou de preferência com beta-bloqueador, ou com diurético, tá? É importante a gente saber disso. Paciente ainda assim volta para a gente com hipertensão resistente, né, refratário, ou a gente tem que perguntar se esse paciente realmente está fazendo essa dieta, né, investigar por que essa pressão está assim, e aí a gente pode combinar 3 fármacos, né, que aí é cobrar mais o bloqueador dos canais de cálcio. É importante a gente saber aqui uma questão. Vocês estão vendo o diurético aí no final, né? Quando eu associo a 3 fármacos, a diretriz traz para a gente que o terceiro, por obrigação, precisa ser um diurético, tá? Então, isso também tem que estar bem fixado. E aí, lembra que eu falei para vocês da espironolactona, que ela tem sido usada como 4º fármaco? Então, aí o paciente ainda assim tá com vai precisar de um 4º fármaco, a gente pode usar a espironolactona, né? E aí, não conseguiu ainda alcançar essa meta pressória, que a gente vai adicionando mais fármacos, né? E aí a gente tem essas outras opções de fármacos que eu não trouxe aqui, porque elas não são as principais, e a aula ficaria muito longa, né? Mas a gente ainda tem essas outras classes, né, de alfa-bloqueadores, vasodilatadores, que a gente pode também estar usando nesses pacientes, mas são pacientes mais específicos aqui, né? Pode passar. E aí, gente, eu gosto muito dessa imagem, acho ela muito clara, fácil, que a diretriz traz, que são essas combinações, né? Então, nessas linhas verdinhas aqui, ele já dá para a gente combinações preferenciais. Então, eu posso usar um inibidor da IECA com um diurético tiazídico, né? Posso usar um tiazídico com bloqueador dos receptores de angiotensina, e assim por diante, nessas linhas verdes que ele vai trazendo para a gente. Essa linha roxinha já são combinações que não são tão recomendadas, né? Por quê? Porque a gente não tem ainda estudos
que dão informações mais robustas para a gente. E essas outras linhas também combinações possíveis, mas muito menos testadas, tá? Então é bem legal essa imagem para a gente até ter aí no nosso livrinho, no nosso caderninho aí de acompanhar, né, ambulatório e tudo mais. Eu acho que foi o último, né, Yuri? Pode passar, acho que foi o último. Foi o último. Pronto. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, e só salientando isso que Thaisa falou, você não usa IECA com BRA porque eles têm mecanismos de ação parecido, então você tem uma chance de exacerbar os efeitos, né? Mais efeitos colaterais. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer, a gente está disponível aqui. Caso não, espero que vocês tenham gostado da aula. E boa sorte a todos no processo seletivo. Aos que forem entrar, vocês vão amar, porque para mim a melhor liga que tem é a LAC, Verdade. amantes de cardio. Então é isso, galera. Ótimo dia para vocês. Bons estudos. Semana que vem a gente se encontra no Procel, tá bom?